Boas noites. Retomamos aqui no canal da Paróquia estes encontros de comentar a Palavra de Deus no Advento, a caminho do Natal, este ano tão singular. Proponho-me comentar 3 passagens do profeta Isaías que claramente, que densamente nos falam do Emanuel. Antes, já devia ter feito, colocamos a presença de Deus no sinal da cruz com vagar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sede de sabedoria, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. A invocação de Santo Agostinho tem que ver com o facto de ele ser um grande comentador da Palavra de Deus, de quem toda a Igreja, até aos dias de hoje, eu próprio, somos tão devedores. Bom, Isaías é um personagem que terá vivido no século VIII a.C., ali por volta do ano, entre o ano 740 até perto ao ano 700, portanto 740 mais longe de Jesus, 700 já mais perto de Jesus. Trata-se de um homem originário dos circuitos da aristocracia da cidade de Jerusalém, portanto as pessoas que frequentavam o Palácio Real. O seu nome quer dizer Deus salva, Isaías quer dizer Deus salva. Os nomes dos profetas têm um significado profético. Talvez seja o profeta mais estimado, mais valorizado na tradição cristã. Os cristãos, aliás, chamavam a Isaías, ao livro de Isaías, chamavam-lhe o quinto Evangelho. Bom, sabe-se hoje que o livro de Isaías é constituído por 3 partes distintas. A primeira, que vai do capítulo 1 até ao capítulo 39, é sobretudo um livro que escrito pelo autor desse século VIII e que traz consigo a promessa de que Deus está connosco, o Emanuel, que Deus está connosco, que Deus está com o seu povo. A segunda parte do livro, sabe-se, depois dos estudos feitos pelos especialistas no último século e meio, sabe-se que há uma segunda mão a escrever o livro do profeta Isaías, que vai de 40 a 55. Se a primeira parte é de Deus conosco, a segunda parte é sobre aquele que traz essa presença de Deus ao meio dos homens, é sobre o servo que vai trazer o reino de Deus ao meio dos homens. A terceira parte deste livro, portanto, do capítulo 56 até ao fim, até 66, é sobre a realização da redenção. Deus conosco, Deus conosco através da redenção do seu Filho, o servo de Yahvé, e então que oferece aos povos a Jerusalém como a mãe do alto. Bom, aquilo que eu me proponho nestes encontros é fixar-me em 3 passagens do primeiro Isaías, da primeira parte do livro de Isaías, onde há uma referência direta, ou as referências fundadoras, fundamentais, a este nome que damos a Jesus nascido no Natal, o Emanuel. Aliás, é curioso que, exatamente, propriamente, Deus nomeado como Emanuel, o Senhor, o Messias nomeado como Emanuel, é um tema próprio e exclusivo de Isaías. Então, o que eu queria ler, antes de mais, é um trecho por demais conhecido, que está em Isaías 7. Passo a ler numa tradução em que eu próprio aproveito umas passagens de uma e outra tradução e que, portanto, sou eu próprio que compus esta tradução indo buscar a Bíblia de Jerusalém, indo buscar a Bíblia da editora Mel, tanto indo buscar a Bíblia de outras versões, portanto, nesta modalidade do texto que resulta e que, portanto, não encontrarão provavelmente em nenhuma Bíblia. Então diz assim o capítulo 7. Vou ler até ao versículo 9. 7, 1, 9. No tempo de Acaz, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, subiram contra Jerusalém Razom, rei de Aram, e Faceia, filho de Romélias, rei de Israel, a fim de tomá-la de assalto, mas não conseguiram atacá-la. Um aviso foi dado à casa de David de que Aram conseguira a aliança de Efraim.
Com isto agitou-se o coração do rei e do seu povo como as árvores das florestas agitadas pelos ventos. Então disse o Senhor a Isaías: vai ter com Acaz, com Ser e Assub, era o seu filho, encontrá-lo-ás na extremidade do canal da piscina superior, no caminho do campo do pisoeiro. E disse-lhe, toma as tuas preocupações, mas conserva a calma e não tenhas medo nem vacile o teu coração diante destas duas achas de lenha fumegantes, isto é, por causa da cólera de Razon, de Aram e do filho de Romélias. Pois que Aram, Efraim e o filho de Romélias tramaram mal contra ti, dizendo: subamos contra Judá e provoquemos a cisão e divisão em seu seio, em nosso benefício, e estabeleçamos como rei sobre ela o filho de Tabeel. Assim disse o Senhor Deus: isso não se realizará, tal não há de suceder. Porque a capital de Aram é Damasco e a cabeça de Damasco é Razon. Dentro de 65 anos, Efraim será arrasado e deixará de constituir um povo. A cabeça de Efraim é Samaria e a cabeça de Samaria é o filho de Romélias. Se não crerdes, não subsistireis. Bom, então o contexto. Já tinha havido a divisão entre o sul do reino unificado de Israel, portanto o sul tinha ficado a ser Judá com a capital em Jerusalém, e o norte, que então nessa altura só o norte se chamava Israel, e tinha a capital de Samaria. Há um grande movimento imperialista vindo do norte, portanto da Assíria. O Império da Assíria vem por aí abaixo para ocupar o que é hoje a Síria, aliás Damasco, e portanto por entrar pela orla de Israel, com a tentativa de ir avançar sobre o Egito. Ora bem, então o rei de Damasco fica cheio de medo dessa invasão da Síria, associa-se ao rei do norte de Israel e diz: vamos também à procura de Jerusalém, nós três vamos aliar-nos ao Egito e dessa maneira vamos evitar que o rei do norte, o rei que vem da Síria, invada o nosso território. O rei de Judá, portanto, o tal Acaz, não está pelos ajustes e diz: não, eu não me quero associar ao Egito, o meu desejo é associar-me à própria Assíria. E portanto recusa fazer aliança com os tais dois potentados regionais, e estes dois potentados regionais por si próprios resolvem atacar portanto Judá, atacar Jerusalém. Ora bem, estamos eventualmente, dizem os estudiosos, por perto do ano 734 a.C., e as informações que temos deste episódio estão não só em Isaías, como também estão depois nos outros livros históricos, nas crónicas de Israel. O que é relevante neste episódio, antes de mais, é que diz respeito a uma violência contra a casa de David. Portanto, a casa de David é mais pequenita, sente-se periclitar, sendo-se posta em causa. O lugar onde se dá este encontro diplomático mal sucedido tem que ver com uma expressão que não se conhece hoje bem que é o seu significado, o tal campo do pisoeiro ou campo do oleiro. Há várias possibilidades para este lugar, que não sabe exatamente onde é que é, embora se saiba que seria perto do topo do canal de Siloé. Portanto, ainda existe em Jerusalém um canal com cerca de 500 metros que transportava água para dentro da cidade, e portanto percebe-se que o rei Acaz anda por ali com a preocupação de construir uma defesa para o caso da cidade de Jerusalém ser sitiada, para conseguirem manter-se a ter água dentro da cidade. Então é perto da piscina de Siloé que vai por lá Isaías com o seu filho. Deste nome não propriamente muito desejável para um filho, nem para um afilhado nos dias que correm, mas nós perdemos o sentido das palavras, não é um nome que tenha ficado. O filho de Isaías, que chama-se Sear e Azub, o que significa um resto regressará. O nome do filho de Isaías é também já uma promessa, num tempo em que Israel era infiel, há a promessa de que um resto de Israel há de regressar. Ora bem, então este encontro dá-se lá na piscina superior, perto
da piscina de Siloé. Esta questão é relevante, sobretudo, diria, pela sua insignificância, insuficiência, se vista à luz do Antigo Testamento, mas por um relevo que tem, se nos lembrarmos de que Jesus mandou o cego de nascença lavar-se nesta mesma piscina de Siloé. Já lá regresso. Bom, então o profeta diz ao rei coisas extremamente pacificadoras: não tenhas medo, sossega, Deus está contigo. Mas o rei não fica provavelmente muito sossegado. A promessa de Isaías não deixa o rei Acaz sossegado. Bom, Isaías termina com esta palavra bastante poderosa, muito significativa e muitas vezes retomada na meditação da Igreja, que eu leio na tradução que me parece mais intensa. Diz Isaías: a cabeça de Efraim é Samaria, portanto a capital de Efraim a capital é a cidade de Samaria, e a cabeça de Samaria é o tal filho de Romélias. E depois vem esta frase lapidar: se não o crerdes, não subsistireis. Podia dizer assim: se não o crerdes, não permanecereis. Também podemos ter aqui qualquer coisa neste sentido: se não acreditardes, não acreditareis, o que parece uma redundância. Se ouvíssemos esta palavra em hebraico, soaria qualquer coisa como isto: ta'aminu, ta'amenu. Portanto, esta palavra, num som ou no outro, faz-nos lembrar o Amém de tanto relevo na nossa vida cristã, na nossa vida de comunhão, na nossa vida espiritual. Bom, esta frase, então, se não crerdes, não subsistireis, tem um grande relevo, porque para a meditação da Igreja, para a experiência da Igreja, esta palavra concentra aquilo que para nós os cristãos é a própria fé, realidade que está incluída no dizermos a Deus Amém. Se repararmos, penso que a maneira justa de entendermos este texto é colocá-lo em relação com a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Penso que tiramos mais sentido deste texto se tivermos sempre em atenção a anunciação de Nossa Senhora. No tempo de Acaz, também naquele tempo, o anjo foi enviado a uma virgem da cidade de Nazaré. O cenário primeiro era de Jerusalém, o cenário agora é Nazaré. Se repararmos no versículo 4, há um grande paralelismo com a anunciação. Isaías diz ao rei: toma as tuas precauções, conserva a calma, não tenhas medo, nem vacila o teu coração. Ora bem, o anjo diz a Maria: não temas, Maria, não percas a calma, não lhe é dito, mas qualquer coisa muito maior: encontraste graça diante de Deus. Há aqui então um paralelismo que se vai manifestar nesta relação que Acaz não quer ter com Deus e na relação que Maria tem com Deus ao dizer-lhe: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta expressão de todos nós conhecida, penso que se resume e resume magnificamente na palavra Amém. O que quer dizer Amém? Amém é uma expressão que, como vimos há pouco, tem que ver seja com acreditar, seja com subsistir. O padre Ratzinger, num livro que faz em 1969, na introdução ao cristianismo, tem um maravilhoso comentário exatamente a este tema e chama a atenção para que estas duas palavras, que parecem idênticas, apontam, diria, para um matiz mais subjetivo. Acreditar como coisa que tem que ver com a minha experiência pessoal, acreditar que tem que ver com a minha adesão, com a maneira como o meu eu se abre a Deus, e por outro lado o subsistir, quer dizer, o ter um ponto firme
o estar firme é qualquer coisa que não me é interior, qualquer coisa que é real e sobre o qual eu me apoio. Diria que a expressão de Isaías soaria mais assim: se não confiares, se o teu coração não se abrir, não tens ponto onde te apoiar, não tens aonde te firmares. A relação entre estas duas palavras, diria, é sobre o aspecto da fé como ato de confiança pessoal e da fé como apoiar em qualquer coisa que é verdadeiro, vou dizer uma palavra hoje detestada, qualquer coisa que é doutrinal, qualquer coisa que é doutrina positiva, que é da ordem da verdade e que não é apenas transportado por mim. Acreditar como experiência pessoal, se não acreditares como experiência tua, mas esta experiência é apoiar-me em qualquer coisa que é objetivo, numa verdade que é consistentemente para além de mim, uma verdade que está para além de mim. Se o teu coração não adere na confiança, também não tens essa adesão à verdade como realidade fora de ti. Bom, como realidade exterior a ti. O texto avança para uma diatribe de Acaz com o próprio de Isaías com Acaz. O Senhor disse ainda a Acaz, através de Isaías, estou a ler o versículo 10, no versículo 11, pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima nas alturas. Acaz respondeu, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse, escutai casa de David, não vos basta que andeis a molestar os homens para quereres também molestar o meu Deus? Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel. Ele será alimentado com manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujos dois reis tu temes será devastada. O Senhor verá vir sobre ti o seu povo e sobre a casa de teu pai dias tais como não houve desde que Efraim se separou de Judá, o rei dos assírios. Bom, há aqui qualquer coisa que não é suficientemente expressivo, não está suficientemente explicado no texto, que é, de alguma maneira, a zanga do Isaías, porque Acaz se recusa a pedir um sinal ao Senhor. E, aliás, a resposta de Acaz parece uma resposta perfeitamente convencional e perfeitamente bíblica. Quando, em Mateus 4, o demónio tenta Jesus, Jesus responde, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É uma resposta que parece muito próxima da resposta piedosa, artificialmente piedosa do rei Acaz. Pede um sinal ao seu teu Deus e o Acaz levanta as mãos, não, Senhor, não vou fazer não vou pôr Deus à prova, portanto não vou pedir. Ora bem, aí Isaías fica mesmo zangado e faz uma promessa que também não tem grande relevo se apenas circunscrita ao que aconteceu. Com efeito, começo por aqui, não se conhece quem é que seria essa criança que Isaías promete para nascer. Quem é que é? É o próprio filho de Isaías naquela circunstância? É um filho do rei? Como é que uma coisa tão natural como o nascimento de um filho se torna um sinal poderoso e significativo para o rei de que Deus está connosco, que Deus que estava com o seu povo? Portanto, o que Isaías diz é bastante irrelevante e insignificante se permanecemos apenas ao nível do Antigo Testamento. Acontece que a palavra utilizada por Isaías na versão hebraica da Bíblia há de uma rapariga nova, há da donzela, há da mulher jovem conceber e dar à luz um filho. Nada disso parece muito extraordinário. Por volta do século II a.C., há uma
congregação que é em Alexandria faz a tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia em grego. E esses que traduzem essa Bíblia para essa versão fazem uma coisa absolutamente espantosa, que é, em vez de dizerem há de uma rapariga nova ter um filho, vão afirmar há da virgem conceber. Ora bem, é inconcebível esta passagem, não se percebem porque é que esta passagem, a não ser, penso, se tivermos a fé de que as Escrituras são queridas, são inspiradas por Deus, a palavra de Deus é inspirada por Deus, e também para os cristãos a própria tradução que foi feita em Alexandria, no Egito, no século II a.C., para nós também é uma tradução inspirada. Bom, então, o que é que está aqui em causa? No Antigo Testamento conhecem-se 3 passagens em que se fala da tal mulher jovem, há de uma mulher jovem conceber. Portanto, em Gênesis 24, 43, fala-se da mulher jovem. Também em Êxodo 2:8 fala-se da irmã de Moisés. E, curiosamente, ambas as vezes que se usa a mesma palavra que se vai usar em Isaías, no singular, esta palavra diz respeito a raparigas solteiras. Há uma terceira vez que se usa esta mesma palavra, que é no livro dos Provérbios 30:19. Bom, o que se torna relevante é esta compreensão que a própria Escritura tem de que a coisa extraordinária é a Virgem conceber. O que está aqui em causa, na concepção virginal da Virgem, na concepção virginal de Jesus, no seio de uma Virgem, o que está aqui em causa não é, antes de mais, doutrina moral. O que está aqui em causa não diz respeito aos mandamentos. A concepção virginal diz respeito ao grande tema deste mesmo capítulo, Deus connosco. O que está em causa é que Deus está connosco. A Eucaristia, cada dia celebrada, cada domingo celebrada, a presença de Deus na hóstia santa, a presença de Deus nas mãos do Padre que absolve, toda a vida sacramental da Igreja é insignificante se não percebemos esta realidade. Deus connosco é que torna os sacramentos presença dele no mundo. Deus connosco é o que torna a Igreja um lugar da presença de Deus com os homens. Deus connosco é uma afirmação que não tem que ver com a qualidade dos cristãos, que não tem que ver com a excelência moral dos cristãos. Deus connosco não tem que ver com a heroicidade dos cristãos. Deus connosco é a grande afirmação da omnipotência. Deus é muito grande porque está antes de tudo, porque está depois de tudo. Deus também se quis mostrar muito grande porque está connosco. Este Deus connosco, o Senhor, Emmanuel, Deus connosco, é uma expressão que se refere a um facto. Deus está connosco, mas é também uma prece, é também um pedido. O Senhor esteja connosco, o Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco é um pedido para que assim seja, que o nosso coração se abra a esta presença de Deus connosco. Então, de facto, tem grande significado entendermos o que significa Deus connosco através da citação do livro do Levítico que vou passar a ler. Levítico capítulo 26, versículos 11 e 12. Estabelecerei a minha morada no meio de vós e não vos rejeitarei. Viverei no meio de vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Deus connosco não é uma marca, Deus connosco não é uma garantia de um seguro, Deus connosco não é qualquer coisa, uma proteção nominal. Deus connosco é Deus a viver connosco, Deus a conviver connosco. Então, a grande promessa que é feita por Isaías é que Deus está connosco, e isto
parece que é o que não está muito interessado o rei Acaz. O que se percebe da disputa de Isaías com ele é que ele tinha os seus próprios mecanismos de defesa. Se formos um capítulo à frente, no capítulo 8, encontramos esta afirmação no versículo 6. Já que este povo desprezou as águas de Siloé, que deslizam com suavidade e se alarma com Razon e com o filho de Romélia, o Senhor fará subir contra eles as águas impetuosas e abundantes do Eufrates, o rei da Assíria e todo o seu poder. Então é que acontecerão devastações, as águas inundarão os seus canais, galgarão todas as suas margens. Então parece que aqui o grande conflito que Isaías descobre no coração do rei Acaz é que ele inventou maneira de ter água dentro da cidade, mas essa água dentro da cidade, estranhamente, enigmaticamente, é dita como um desprezo pelas águas de Siloé. Quando há um cego de nascença, um cego é alguém que não vê Deus connosco, alguém que não vê a presença de Deus com o seu povo. Então Jesus faz com ele um caminho e manda-o lavar-se às águas de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Parece que a grande disputa de Isaías com Acaz tem que ver com isso, a saber, profeticamente, para a frente, Isaías percebe que Acaz não precisa de Jesus. Acaz tem a sua própria maneira de sobreviver, tem a sua própria maneira de ter água em depósito. Ora bem, esta parece ser o truque, este parece ser o artifício de Acaz, que cita a palavra, mas sem amar a palavra. Não quer tentar Deus, mas, sobretudo, não quer que Deus tente com ele uma aliança em que ele não está muito mais interessado. Aquilo que ele acredita é que se tiver a vacina, é que se tiver os Estados Unidos a proteger, é que se tiver a União Europeia a proteger, já não é preciso ir à missa, já não é preciso ir à procura do enviado, já não é preciso ter relação com Deus. Bom, então encontramos aqui assim uma situação que é a não virgindade. A Virgem Maria, para nós, é o porque diz sim a Deus, porque diz amém a Deus, mas é o também porque está docilmente interessada na palavra de Deus. Volto a ler Isaías 8:6. Já que este povo desprezou as águas de Siloé, que deslizam com a suavidade, e se alarma com os outros reis estrangeiros, então vai acontecer muitas dificuldades, muitos sofrimentos. Ora bem, a Virgem Maria é aquela que não desprezou as águas de Siloé, que deslizam com suavidade, é aquela que pôs todo o seu coração no acolhimento daquele que Deus lhe enviou, do acolhimento no seu seio daquele que Deus lhe enviou. Bom, então eis-nos a chegar ao fim. Por um lado, temos Acaz, que se fecha, que tem os seus truques para dizer que não precisa muito de Deus connosco. O que ele precisa é ter mecanismos de defesa, o que ele precisa é de ter o seu calculismo bem afirmado. Por outro lado, temos a Virgem, e a Virgem que sabe que é preciso acreditar para subsistir. Torna-se de grande relevo lembrarmos que o livro do Apocalipse chama a Jesus o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Apocalipse 3,14, Jesus é nomeado o Amém de Deus. E torna-se extremamente belo e impressionante que a última palavra da Bíblia, a última palavra que aparece na Bíblia, é a palavra Amém, que é a palavra que nós dizemos cada vez que comungamos, na fé, no final do credo dizemos sempre Amém, que é a palavra que dizemos sempre que comungamos Jesus na Eucaristia. Deus conosco. Deus está conosco na fé da Igreja, Deus está conosco na comunhão com Jesus. A nossa história
não termina no medo, a nossa história não termina na angústia, a nossa história termina neste grande Amém que é fecundo para todo o universo. Pelo que digo com Isaías, leio com Isaías, em Isaías 66, esta afirmação impressionante, porque alarga o Amém ao tamanho da salvação do mundo. Antes de sentir as dores, deu à luz, antes de lhe virem as dores do parto, deu à luz um filho varão. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem jamais viu coisa assim? Pode, acaso, um povo nascer num dia, uma nação nascer de uma só vez? Pois Sião deu à luz os filhos sem uma contorção. Quando dizemos Amém a Deus, nasce um povo que percebe o que é salvação, que vive o que é salvação. Quando dizemos Amém a Deus, nasce um povo que não é destruído por nenhum medo, que não é destruído por nenhuma invasão, que não é destruído por nenhuma maldição, nenhuma pandemia. Quando dizemos Amém a Deus, Deus está connosco e este povo atravessa a história com a convicção, com a firmeza, com a subsistência de quem não está sozinho, de quem tem em si a força do próprio Deus. Boa noite, até a próxima semana, onde continuarei a comentar este mesmo livro de Isaías.